Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é fiel e a sua graça sobre as nossas vidas é maravilhosa. Santificado seja Teu nome, Pai. A Ti seja toda a honra e toda a glória e todo louvor. O Senhor é maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra. O único digno de receber toda a honra, todo louvor, toda adoração, Senhor. Obrigado, Deus, pelo cuidado. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo sustento, pela saúde. Obrigado pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem colocado um teto sobre as nossas cabeças. Obrigado pela oportunidade de ler e estudar a Tua palavra. Louvado, exaltado e engrandecido seja Teu nome, Pai. Venha com o Teu reino sobre as nossas vidas. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim como aqui na terra, assim como ela é feita no céu, Senhor. Que a gente possa aprender a viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que possamos aprender a viver para Ti, por Ti, dependentes de Ti, e não ordenando ao Senhor o que desejamos ou o que queremos, mas na certeza que a Sua vontade sobre as nossas vidas é muito melhor. Louvado e exaltado seja Teu nome, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, que nos maltrata, que faz com que a gente muitas vezes saia da cruz, Senhor. Tem misericórdia de nós que somos falhos e pecadores, mas nos ensina, Senhor, com amor perdoar como o Senhor tem perdoado, para a honra e glória do Teu santo nome, para o louvor do Teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado e engrandecido hoje e sempre, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e nós Te exaltamos. Pai querido, Te peço pela vida de cada um aqui presente. O Senhor conhece o desejo dos nossos corações, o Senhor conhece os nossos anseios, as nossas lutas, as nossas dores. Que o Senhor venha consolar e transbordar da sua graça sobre as nossas vidas. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Te peço também, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja, que o Senhor venha estar despertando o Teu povo, que a sua graça e a sua justiça seja derramada, Senhor, sobre a sua igreja e sobre os governantes do Brasil, Senhor. Te peço também aqui por Campo Grande, que o Senhor venha estar derramando uma unção dobrada sobre este lugar, que o Senhor venha estar levantando pessoas com o desejo de Te adorar, que o Senhor venha estar renovando a Tua igreja, despertando o Teu povo, e que algo extraordinário comece a acontecer nessa cidade, ao povo de seus governantes, às suas igrejas, às suas lideranças, se renderem verdadeiramente a Ti, sem se importar com placas, e sim dizendo que somos cristãos verdadeiros, servindo ao Senhor. Derrama, Senhor, da sua graça e do seu avivamento sobre a nossa cidade. Seja também, Senhor, com Israel, traga paz para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, Senhor. Que o Senhor esteja consolando todos aqueles familiares que têm perdido seus entes queridos no meio desta guerra, no meio desta confusão. Que a sua justiça, que os teus anjos, que o teu poder, que o teu espírito, que o sobrenatural venha acontecer naquele lugar, para a honra e glória do teu nome, para que todas as nações possam ver
que há um Deus verdadeiro sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre aquele povo cujo Senhor tem um pacto desde o início de tudo. Isso tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor, para que possamos ver a sua volta, Cristo. Louvado, exaltado seja teu nome. Espírito Santo, te peço nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações. Vem falar conosco através da tua palavra. Que não seja nós que venhamos estar lendo e falando, mas o Senhor usando as nossas vidas para que juntos possamos aprender da tua palavra, aprender o que Paulo, há mais de 2000 anos, escreveu e possamos compreender o que ele queria dizer e possamos compreender o que ele queria passar para a tua igreja e para nós. Que tudo que está escondido, oculto, que tudo que é para ser revelado, seja revelado, que possa haver uma compreensão mais profunda da tua palavra, que não seja apenas uma leitura superficial, mas que possamos entender verdadeiramente, Espírito, o que tem para nós. Revela tua palavra para nós, revela-se a nós, Pai. Dai-nos o dom de sabedoria, de conhecimento e de discernimentos de espírito, que possamos ter a fé vindas de Ti, Senhor, e estar cheios do Teu amor, para a honra e glória do Teu nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, senhor Vanderlei. Bom dia a todos. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Bom dia. Ô, Éder, eu tô sentindo falta daquela parte da oração que teu espírito do governe sobre mim. Aquilo ali, acho que não pode faltar todo dia. É bom. É bom. Então vamos lá, a gente está lendo Romanos, né? E a gente vai ler, foi até o capítulo 10 ontem, e a gente viu o quanto Paulo está ensinando aos romanos coisas bem profundas. E como é maravilhoso a gente compreender estas coisas, sabe? E como a gente tem que parar, muitas vezes, para realmente estudar, compreender, ler. E o que me marcou ontem no capítulo 10 é: como invocarão aqueles que não creem? Como crerão naquele a quem não ouviu falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são belos pés daquele que anunciam as boas novas ou o evangelho da paz. Então, como a gente vai aprender o evangelho do Senhor se a gente não lê? Como que a gente vai ter intimidade com Deus se a gente não o conhece? Como que a gente vai ter relacionamento com Deus se não queremos andar com Ele? Como vamos ser cheios do Espírito se as nossas orações não passam do teto? Como crerão? Como a gente mesmo vai crer verdadeiramente se a gente não pega a palavra e a estuda? Então, Paulo está mostrando que não adianta apenas conhecer a lei se não estivermos cheios da graça, se não formos justificados e santificados por Cristo Jesus. E aí ele tá tanto, você percebe que ele fala tanto para gentios convertidos ao judaísmo, também para gentios que estão se convertendo ao cristianismo. A gente vê ele tendo que esboçar a lei para eles e esboçar a graça de Cristo Jesus. E é maravilhoso você aprender com Paulo, porque ele usa as escrituras
Ele usa todo o Antigo Testamento, todo o Talmud, para poder ensinar as pessoas sobre Cristo, sobre a lei, sobre a graça, sobre a transformação, sobre ser justificado. Então, é usado tudo aquilo, tudo que se passou, toda a história do judeu, para ensiná-los a como ter novos hábitos, novas atitudes, novos conceitos, mudar seu mindset. E aqui no capítulo 11 a gente vai continuar vendo Paulo exortando não só os judeus, mas também como aos gentios. Eu sei que a gente já leu isso, mas a gente precisa ler e reler e buscar sempre compreender o que Paulo está falando e parar com a mentalidade de que isso aqui é um confronto para mim, o Romanos todo, de que da ideia de que a igreja é o novo Israel e não é. O Israel ainda existe, e a igreja e Israel somadas juntos é o corpo de Cristo. Quando você coloca que a igreja é o novo Israel e você critica, por exemplo, a CCB, que crê que só eles vão para o céu, é a mesma coisa. Você está colocando as mesmas coisas. Quando você critica que só a placa da Igreja Batista está correta, ou só a Assembleia de Deus, ou só a Católica, ou a própria CCB, ou a própria Quadrangular, e por aí vai várias placas, Universal, o Avivamento, várias placas. Quando você coloca que a placa da igreja é a que está salvando, era a mesma coisa, é você falar, não, só o gentio aceito por Cristo agora que é o reinante. Os judeus israelitas não mais. Só que Deus é um Deus que faz pacto e não quebra. Enquanto houver um justo, e aí a gente esquece de Mateus 23, no finalzinho, quando Jesus termina aquele ralo que ele dá ali nos fariseus, nos judeus, e ele fala que ele só voltará quando o último judeu o reconhecer como Messias. Então, a plenitude dos gentios que a gente vai ver aqui agora, ela tem a ver com a plenitude dos judeus. Porque quando atingirmos a plenitude dos gentios, eu creio em Deus quebrando o coração dos judeus para que eles também atinjam a sua plenitude. E aí você imagina o que acontecerá e o que veremos. Então vamos lá. Romanos, capítulo 11. O remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Paulo já começa lá, ó. Tá, na verdade, quase todos os capítulos ele começa assim. E a resposta é sempre a mesma. De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel? Conforme diz a Escritura, Senhor, mataram todos os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. A gente pode colocar aqui, ó. Reservei para mim 144.000 que proclamarão o evangelho do reino dentro de Israel nos últimos dias. Ah, Éder, mas é um número simbólico. É. Vai ser 144.000? Não vai ser? Não sei, eu sei que vai haver um remanescente fiel vindo dos próprios judeus, pregando o evangelho do reino dentro de Jerusalém e de Israel.
Porque nós do Oriente, nós do Ocidente, na verdade, né? Eles são do Oriente. Nós do Ocidente ali, do Centro Europeu, não sabe pregar o evangelho para judeus e para muçulmanos. Se a gente quer enfiar Jesus goela abaixo, né? Você vê lá aquelas duas missionárias lá fazendo bobeira na praça no pleno sábado. Aquilo é ofensivo. E o evangelho não pode ser pregado como algo ofensivo. Você quer ensinar para o judeu algo que ele sabe. Essa ideia de ficar falando que Jesus te ama e que morreu na cruz por você, até as criancinhas já ouviram. Não é isso que vai convertê-los. Não é isso que vai transformá-los. E aí a gente tem essa passagem que Paulo dá aqui de Elias, e se você parar para pensar, se você for lá em Reis e estudar isso aqui que aconteceu com Elias, essa situação foi logo depois, né, alguns anos depois, Elias proclama com todo o poder e toda a autoridade vinda de Deus que não ia chover. Lembra que Elias, ele estava no reino de Israel, no lado norte, naquela parte que eles não adoravam mais ao Senhor, do reino dividido. E Elias enfrentando ali Jezabel e... esqueci o nome do rei. Mas, na verdade, Acabe nem reinava, quem reinava era Jezabel. Ela tinha todo o poder e autoridade sobre ele, né? E Elias proclamou que por 3 anos não choveria e não choveu. E depois Deus manda Elias ir lá e falar que vai voltar a chover e desafiar os profetas de Baal. Elias, com toda a sua autoridade e poder, vai lá, desafia os profetas. Esses dias eu descobri que não era 450, e sim era 900 profetas, porque era 450 de Baal e 450 de Asteroide. E ali, naquela manhã, ele zomba deles. Zomba deles. E ali ele vai lá, põe água que era algo escasso, lembra? 3 anos de chuva, corta o novilho, coloca água e só faz um clamor: Senhor, mostra o seu poder. E fogo desce do céu e lambe tudo. Olha a autoridade de Elias, isso fora o que ele já tinha feito, né? E ali ele já manda matar todo mundo ali, todos aqueles falsos profetas. E aí Elias dá a notícia ao rei Acabe para ele voltar para casa, porque para ele comer, se alimentar, porque vai chover. E aí Elias, ele não volta para casa esperando que Deus mande a chuva, e sim ele sobe a um monte com o seu discípulo e clama, se prostra diante do Senhor. A Bíblia fala que ele coloca a cabeça entre os joelhos. Então é prostrado diante do Senhor, clamando: Deus, manda chuva, que o Senhor falou que ia mandar. Isso não tem a oração, né? Mas a gente pode entender que é isso. O Senhor me disse que vai mandar chuva, então manda chuva para que o Senhor seja glorificado. E aí ele termina a oração e manda o discípulo dele: ó, vai lá e olha, vê se está vindo. Ó, não está vindo. Ele se prostra de novo. Ele faz isso 7 vezes. Até que o discípulo dele: cara, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem se formando. Ele falou: então corre que agora vai vir a chuva. Avisa o rei Acabe para ir embora. Sabe algo extraordinário que acontece? Elias não era jovem. E ele começa a correr. Ele passa as carruagens do rei Acabe. Vocês prestaram atenção nisso? E aí então Jezabel promete matá-lo e Elias covardemente se esconde numa caverna. E nessa caverna Deus vai lá e fala com Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Vai fazer o que precisa ser feito, cara. Por que você está aqui? Aí Elias reclama: Senhor, mataram todos os teus profetas, derrubaram os teus altares. Só sobrou eu. Coitado de mim. E agora ela quer me matar também, então estou aqui escondido. O que eu faço? Aí Deus fala: Elias, você está enganado, cara. Tem 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Volte,
Você precisa guiá-los. Você precisa continuar fazendo o que precisa ser feito. Volta, Elias, sai dessa caverna e vai ser esse homem com esse espírito corajoso que eu te dei. Vai. Mas eu creio que ali o ministério de Elias estava se acabando. Porque dali ele não sai. Parece que ele não ouviu ao Senhor. E o seu medo dominou. Ao ponto de Deus ir de novo falar com ele: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Por que você está escondido? Só que aí quando Deus vai de novo, já não é mais para falar para Elias: Elias, vai lá e seja quem você precisa ser. Deus fala: Elias, sai dessa caverna. Vai em tal lugar ali, ó, unge Eliseu como novo profeta. E vai lá e unge fulano como novo rei. Elias sai da caverna, unge Eliseu, mas não unge o novo rei. Ele não cumpre o que Deus pede para ele fazer. E aí a gente tem uma cena que a gente acha maravilhoso, né? Porque Elias fala que quando ele for levado, então ele sabia que seria levado, que Eliseu estivesse junto para receber a capa dele, para ele receber, né, a unção dobrada que ele pede. E a gente acha, caraca, Deus gostava tanto de Elias que mandou uma carruagem para arrebatá-lo, né, para que ele não morresse. Não, Deus tirou Elias da terra para ele parar de atrapalhar. O ministério dele acabou. Deus o substituiu por Eliseu. E se você for estudar a história de Eliseu, Eliseu fez o dobro do que Elias fez. O poder de Eliseu foi muito maior que de Elias. Então, qual é a nossa posição? Estamos fazendo o que Deus deseja que a gente faça, ou estamos atrapalhando o mover de Deus? E aí Paulo continua, versículo 5. Assim hoje também há remanescentes, escolhidos pela graça. Então hoje ainda tem gente pronta. Quantos judeus messiânicos você já tem ouvido falar? E é impressionante você ouvir mensagem deles, porque eles realmente conhecem a Bíblia. Porque eles viveram isso. Então eles trazem coisas, essa junção do Antigo Testamento com o Novo Testamento vindo deles, faz sua cabeça fazer assim, ó, porque eles têm uma história viva. Então, assim, hoje também, assim como havia 7.000 naquela época de Eliseu, e Elias, e Elias não viu. Deus está falando hoje, ainda também há remanescentes em Israel. Só que a igreja está de olho fechado e falando, não, aquele Israel que está lá em Israel, os israelenses que estão lá, não são os judeus daquela época. Por que 7.000? Eu não sei. Ah, também não, mas Deus separou 7.000, está escrito lá só. Não busquei a referência porque deste número. Mas realmente isso aí está lá em Reis, né? Deus fala, cara, para com isso, eu separei 7.000. Tem 7.000 homens, né? Então, se a gente pegar 7.000 homens, não são só 7.000 pessoas, né? A gente pode aí pelo menos quase dobrar isso, né? Colocando homens e mulheres. Mas ali Deus quis dizer que há 7.000 ainda que não se dobraram, que não se prostraram. E se a gente trazer essa ideia, por que o 7? Lembra que 7 é o número da perfeição. 7, para o judeu, 7 tem um significado de Deus. O 7 é o número que tem a ver com Deus. O 7º dia Deus descansou. Então, o 7, provavelmente, quando Deus coloca ali os 7.000, tem algum significado muito forte. Helder, onde a gente pode procurar essa referência de que 7 é o número da perfeição? Que eu já ouvi que não é. Já ouviu que não é? Que não é. Ah. E aí a gente fica na dúvida. Eu, pelo menos, entende? Uhum. Quando eu ouço
não só você mencionou, mas outras vezes eu já, mas também já ouvi que não, que é um equívoco, que 7 não é. É que, na verdade, é o que eu estou acabando de falar sobre. Existem cristãos que são totalmente revoltados e contra judeu. E o judeu em si, se você pegar contexto histórico e pegar todo o trabalho deles, o judeu ele acredita muito na numerologia, né? Então, até a própria escrita dele, não, as letras com que escreve e compõe as palavras, elas também são números, né? Então, tipo assim, aquela letra, ela não é só uma letra que significa que juntado forma uma palavra, mas também são números, pode formar números, né? E aí, então ele crer muito nisso. Então, por que que a gente fala assim? Eu nunca me aprofundei tanto, mas 7. Cara, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. A gente pega ali Deus falando, entregando as leis para os judeus. Você vai construir tudo e no 7º dia vai descansar. Você vai plantar na terra e no 7º ano a terra vai descansar. No 6º ano eu vou te dar em dobro para que no 7º ano você não trabalhe. Você tem ali comemoração deles de 7 semanas, a festa de 7 semanas, você tem festa de 70 anos, você tem festa de 700 anos, você vai ter a festa dos 7.000 anos, isso aí já é algo lá para o futuro, que se você parar para pensar, se a gente trazer isso literalmente, isso não é uma regra, isso é só uma conjectura de que a Terra, a humanidade está completando os seus 6.000 anos, e completando os 6.000 anos, quando Jesus volta, o último milênio que vai completar 7.000 anos é o milênio de Cristo. Existe uma teoria sobre isso. Aí a gente vai lá em Apocalipse. Em Apocalipse a gente tem 7 igrejas, a gente tem 7 trombetas, a gente tem 7 selos, a gente tem 7 taças. Então não tem como não ter nada a ver. Entende? E se você parar para pensar, tudo isso que eu falei representa quem? Deus fazendo alguma coisa. Sempre representa Deus. Aí você fala assim, tem outros? Tem. Número 3, por exemplo, significa trindade. O número 6 é o número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. Aí a gente vai lá em Apocalipse e João fala assim, quem entender, entenda que o número da besta é o número de homem. 6, 6, 6. Aí a gente volta lá 12. 12 tem a ver com as tribos, tem a ver com os discípulos. Ah, Éder, e o 40, por exemplo? 40 tem a ver com tribulação, com um tempo de luta, com um tempo de exílio. Então, cara, a Bíblia tem muito a ver com números. Então, nenhum número que está ali na Bíblia é em vão. E no estudo da Bíblia já ia pensar que era o Alibaba, os 40 ladrões. E aí, quando a gente vai, por exemplo, em Ezequiel, se a gente pega ali quando Ezequiel, lembra que Ezequiel no final é aquela parte chata que ninguém gosta de ler, que Ezequiel está medindo o templo? A tradução para nós, quando traduz para metros e centímetros, estraga um pouco a palavra. Quando a gente vai para o original, a numerologia que tem ali tem tudo a ver com os números que Deus usa. Até os números do tamanho do templo tem significado dentro da palavra. Só que aí, por que a gente não se aprofunda tanto? Porque isso é muito relativo, e quem gosta muito disso dentro do judaísmo é aquele pessoal que estuda a Cabala. Então, para eles tem muito esse simbolismo. Mas a gente fica nessa base. Então, por exemplo, igual você falou, que tem aquele que fala que tem a ver, tem aquele que fala que não tem a ver. A gente vai entrar naqueles que achismo, porque a Bíblia em nenhum momento ela fala, Deus criou o número 7 porque é bom. Não, a gente deduz isso por causa de tudo que a gente vê nas Escrituras. Olha o que eu achei aqui. O que a Bíblia diz sobre o 7, né?
O 7 é o número da transformação, é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus, para a criação. Aí diz assim, qual o número da perfeição, né? Relacionado diretamente a esta palavra. O número de ouro é o representado matematicamente da perfeição da natureza. Ele é estudado desde a antiguidade e muitas construções gregas e obras artísticas apresentam esse número como base. E é o número representado pela letra grega π, que é obtido, aí fala a proporção dele. Então também fala que tem sim um significado, né, o número 7, mas que o número perfeito é, segundo esses teóricos e estudiosos antigos da antiguidade, é o π. Que é 3,14, 7, 9, e aí por aí vai, né? É. Mas, por exemplo, a gente também tem o 8, né? Que significa o infinito. Cara, a gente vai longe. Mas nunca me aprofundei para estudar, não, tá? Eu só sei dessas coisas, porque se a gente parar para ver, o 7, Daqui a pouco nós estamos estudando numerologia. o 7 aparece muito na Bíblia, muito. Vamos continuar, então? 6, né? Vamos no 5. Assim, hoje também há remanescentes escolhidos pela graça. E se pela graça já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Esses dias eu ouvi uma frase muito boa. A graça custa muito caro. A graça, ela é de graça, mas ela custa caro, porque Você está lendo 8? eu li o 6, Ah, tá. agora vou para o 7. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram? Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje? E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureça-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então, Paulo está usando aqui algo que ele já usou no capítulo 10 também. No capítulo 10, ele fala ali, né, no versículo 19, farei que tenham ciúmes. Também ele fala que Jesus, né, lá no 9, ele era pedra de tropeço para os judeus. Então, Deus fez com que isso acontecesse para que nós, gentios, fôssemos alcançados. A gente não para pensar, mas você imagina, se Jesus tivesse completado o que os judeus desejou na sua primeira vinda, nós, gentios, não teríamos sido alcançados. Se ele tivesse sentado no trono de Jerusalém, nós seríamos julgados pelos nossos pecados, que é o que vai acontecer no futuro. Então, aqueles que são julgados, que serão julgados por Deus pelos seus pecados, não são inocentes não te conheci, por isso eu cometi esse erro. Que é o que eles podiam falar, porque a lei era transmitida só entre os judeus. Para você conhecer a lei, entender sobre ela, você precisaria se converter ao judaísmo, ser circuncidado, ser transformado, e aí você começar a aprender sobre a lei. Então, os outros povos cometiam seus erros, como a gente já leu aqui, sem conhecimento. Então, eles não podiam ser julgados por algo que eles não conheciam. Mas agora, Jesus fala que ele só voltará quando o seu evangelho for pregado a todas as nações. Mas, Éder, e quem morreu sem ouvir? Isso aí você vai deixar Deus resolver com isso. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas numa cultura de hoje, cara, eu creio que hoje não tem mais ninguém que nunca ouviu falar do Senhor.
pode não ter uma profundidade, pode não saber tão profundamente quem ele é e por que ele existe, mas já ouviu falar de Jesus. E quando Jesus fala, lá em Mateus 24, no versículo 14, que o reino será, o evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim, eu creio que quando esse governo do anticristo tomar posse, esses 7 anos começarem, haverá também 2 reinos lutando, o reino do anticristo se posicionando para tomar posse na metade dele, e o reino de Deus derramado pelo Espírito Santo sobre seus filhos maduros, para que nesses últimos 3 anos e meio, aquilo que Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, comece a acontecer verdadeiramente. Onde a gente vai ver crianças profetizando, homens e mulheres falando coisas que só Deus tem poder. Aonde a gente vê lá em Mateus, quando Jesus fala assim, vocês serão presos, mas não se preocupe com o que falar, deixe que o Espírito fale por vocês. Eu acredito que tudo isso já teve uma sombra do que aconteceu, porque os discípulos foram presos, né? Em Atos a gente vê essas coisas. Mas eu acredito que no fim dos tempos, realmente isso vai voltar a acontecer. E a gente vai ter, e o Espírito vai usar os seus para proclamar o Evangelho com coragem e ousadia vindo dele, para a transformação não só de Jerusalém, mas de todas as nações, de todos aqueles que ainda hão de ouvir, de todo aquele remanescente que ainda precisa conhecer a Cristo. E aí sim haverá uma grande transformação, até o ponto de não ter mais ninguém que vá receber, porque todos ou já receberam o selo do Senhor, ou receberam a marca do anticristo. Versículo 11. Os ramos enxertados. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Então, tipo, Jesus foi a pedra de tropeço para os judeus, mas acaso eles tropeçaram para ficar caídos, prostrados e nunca mais se levantar? E nunca mais ser a nação santa que a gente tanto ouve dizer? De maneira nenhuma. Ao contrário, cara, essa parte aqui eu acho a melhor parte. Por causa da transgressão deles, porque eles caíram, tropeçaram no Senhor, veio a salvação para os gentios. Então nós fomos salvos porque eles caíram, para provocar o que? Ciúme em Israel. A gente leu isso no final do capítulo 9. Mas se a transgressão deles, olha que riqueza essa revelação de Paulo, significa riqueza para o mundo. Então, se eles caíram, tropeçaram, negaram a Cristo, e isso é riqueza para nós, riqueza para o mundo, se o seu fracasso é riqueza para os gentios, o que mais significará a sua plenitude? Você imagina Israel entregue ao Senhor? Não tem o que imaginar. Israel entregue ao Senhor é Jesus voltando e reinando entre nós. Isso é a plenitude dos judeus. É a vinda do Messias. Então, se a gente anseia pela volta de Cristo, a gente tem que ansiar pela plenitude dos judeus. Mas antes da plenitude dos judeus, é necessário que a plenitude dos gentios. Então precisamos voltar a crer nesse evangelho verdadeiro. Precisamos voltar a crer na palavra do Senhor. Versículo 13. Estou falando Mas aqui, ó, a gente vê também essa diferenciação, né? Entre gentios e israelitas, né? Israelenses. Vamos dizer assim, que numa escala, eles estão assim, há de se considerar que eles estão acima.
Nós gentios estamos mais para baixinho um pouquinho, entendeu? Sim, Então, eu isso não vejo essa igualdade entre quando a questão fala de igreja, né? Eu ainda vejo que são povos diferentes, essa questão da igreja e da questão de Israel. Não que sejamos, sei lá, não sei que palavra eu posso usar aqui, mas tem essa diferenciação, né? Então, assim, você considerar tudo igual, não é igual, cara, não é. Aqui, ó, a diferença aqui. sim, totalmente. Porque se você parar para pensar, quando Paulo, é que a gente confunde muito o que é hoje. Hoje existe em Israel israelitas e israelenses. São dois povos diferentes, se você trazer para dentro da Bíblia. Israelitas são povos que eu creio que têm descendência de Abraão, e existem israelenses, que são pessoas nascidas em Israel, mas que já estão misturadas com outros povos. Mas, quando Paulo está falando lá atrás, agora não vou lembrar em qual capítulo, mas quando a gente estava lendo lá sobre não fazer acepção de pessoas, ele deixa bem claro que, na verdade, ele vai julgar, aqui ó, capítulo 2, no versículo 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitaram a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano. Deus está colocando todo mundo na mesma bacia, que pratica o mal. Aí ele conclui assim: primeiro para quem? Primeiro para os judeus. Eu tô... Você que lembra quando eu falei para você daquele texto dos cachorrinhos, que a mulher falou para Jesus que ele não veio para ele, mas que aí ela mencionou a questão dos cachorrinhos que comem as migalhas e são abençoados. Era desse texto aqui que eu estava falando para você. Sim. Aí até você falou assim, que eu me considerava o cachorrinho. Ele falou, não, eu me considero o cachorrinho. Então, mas é dessa diferenciação aqui que eu falei para você. Mas você sabe que essa diferenciação de nos chamar de cachorrinho, quem fazia eram os próprios judeus. E aí, quando a gente está lendo aqui em Romanos, quando a gente está falando, no próprio capítulo 2, fala sobre julgar. O judeu, ele tinha uma visão de juízo e julgamento muito forte sobre os gentios. Eu creio, de verdade, que hoje realmente somos povos diferentes. E nós estamos sobre a graça de Cristo Jesus, e eles vão estar sobre a graça de Cristo, mas ainda estão sobre o pacto de Abraão e o pacto com Moisés. Aí a gente vai entrar numa discussão que eu não vou te saber a resposta, mas eu tenho uma dúvida no meu coração. Se Deus fez um pacto com eles e esse pacto de Deus não se rompe, será que realmente a gente está entendendo que no final de tudo só nós seremos salvos? Então não é bem essa a ideia. E eu creio que lá no final, quando Jesus voltar, não haverá mais essa diferenciação de igreja e Israel. Seremos apenas um sacerdote. Só quero deixar, assim, deixar claro que eu também não tenho essa intenção de dizer que só a gente vai ser salvo. Né? Não é essa a intenção. Eu entendi o que você quis dizer, que eles têm um papel muito mais significativo. E papéis diferentes na história, na verdade, né? Deixa eu colocar uma coisa aqui do meu entendimento sobre Israel e israelita, porque aí você falou uma coisa que eu falei, peraí. Israelense é o natural, quem nasceu em Israel. São desde 48. Desde quando Israel se tornou Israel. Israelense significa cidadania. Cidadania. Israelita se refere à religião judaica ali, do povo de Israel, descendente de Jacó. Então, assim, israelense é os naturalizados, e israelita é quem se converter à religião.
Na verdade, não é nem quem se converteu, é quem tem o sangue. Quem segue ali, né? É quem é realmente descendente de Jacó. Quem ainda tem o sangue vindo de lá. Porque se você para pensar, o judeu ele cultiva muito isso, né? Você vê que Paulo começa como o capítulo 11. Ele fala assim, sou descendente de Abraão. Da tribo de quem? De Benjamim. Então, se ele fala assim, eu sou apenas descendente de Abraão, se você parar para pensar, os muçulmanos também são. Porque eles são de Ismael, são de Esaú, são dos outros 6 filhos que Abraão teve. Mas não, ele deixa bem claro, ó, eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então significa que eu sou da linhagem, veio a palavra e é meio isso mesmo. Eu sou da linhagem escolhida, da linhagem santa, da linhagem pura que o Senhor escolheu. A linhagem da promessa. Isso aí. Então, aí, o que são os gentios? Somos nós que não somos dessa linhagem. Ah, mas se a gente fazer um teste de DNA, a gente pode descobrir que tem alguns que são, sim. Mas, tecnicamente, ele está pregando ali para romanos que não tinha nada a ver, que provavelmente são dessas tribos de fora que não tem a ver com Abraão nem Jacó. Então, e aí, sobre o que a Fabiana falou, sobre os gregos, quando aquela mulher ela se humilha ao ponto de falar que até os cães comem da sobra dos seus senhores, lembra-se, foi ela que falou. E lembra-se que Jesus simplesmente falou para ela que eu não vim para vocês. Aquele momento, não. Lembra quando Jesus manda os 70 discípulos, na verdade 72, para levar o evangelho? Falando nisso, The Chosen, para quem gosta, lançou a 3ª temporada dublado, e isso vai acontecer nessa 3ª temporada. E Jesus manda esses caras, ele fala para eles pregarem para quem? Para os nossos. Pregue para os judeus. Ainda não, ele fala, para os gentios. Não é o momento ainda para pregar para os gentios. Eu tenho minha ideia sobre isso, mas não vou me aprofundar nisso agora. Mas depois da sua morte e ressurreição, aí ele fala, agora sim. Agora o reino de Deus está nas minhas mãos. Agora vocês têm um controle, pode ir pregar para todas as nações. Então, a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar entendendo que Paulo aqui ele está falando para gentios. Quer ver, ó? 13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Olha só que interessante. Alguns deles. Assim como nem todos os gentios serão salvos, nem todos os judeus também serão salvos. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será da sua aceitação? Senão a vinda dentre os mortos, a vida dentre os mortos. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Quem é a raiz? A raiz é Cristo, certo? Se a gente for lá em João 25, ele fala que ele é a videira. E que nós nós damos frutos nele, nós somos os galhos que dão os frutos. Então, Jesus é a raiz, que é santa, certo? Então, se a raiz é santa, os ramos também são. Ele quis dizer que ser a raiz, esse ser, quer dizer que tem pessoas que têm outra raiz? Nossa, não quis dizer não, ele vai continuar. Aqui, ó, se alguns ramos foram cortados, né? E aí ele está falando de quem? Dos judeus. Uhum. E você, sendo oliveira brava, você tinha outra raiz. Entendeu? Entendi.
nós tínhamos outra raiz. Nós éramos de uma oliveira brava. A gente até discutiu isso aquela vez. O que é uma oliveira brava? É aquela que nasce sem alguém estar cultivando. Sabe quando a semente cai no meio do mato e ela começa a crescer sozinha? Uhum. Sem um cultivador. Então, Jesus é a raiz, né, dessa oliveira santa, é a raiz santa dessa oliveira. Quem cultiva essa oliveira? O próprio Deus. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho? Eu acho que é João 15. Jambuzeiro bravo. E tem umas oliveiras que é muito brava, até hoje. Por que fala jambuzeiro? Não sei. Eu Ó. até que eu lembrei daquele hino, oliveira Do verdadeira. jambu, né? Do jambu. Hã? É do jambu, né? Ah, eu já não sei. Ó, João 15. A videira e os ramos. Isso é Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus está se colocando como a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que está estando em mim e não dá fruto, o que o pai faz? Corta e joga fora. E todo que dá fruto, ele apoda. Ele poda. Mesma coisa, só não joga fora, né? Não, é porque podar é limpar. E cortar e jogar fora é arrancar fora. Entende? Tá certo. Uhum. Então, podar, você poda umas folhas, você limpa para que cresça mais. Uhum. Você pega os frutos também, né? Quando você faz uma poda. Então, Deus, ele é o agricultor. Deus quem cuida. Então, quando a gente vai lá em João, agora João 11, ele fala ali, ó, é a raiz santa. E o ramo também serão. Então, essa videira é o próprio Cristo. E quem cultiva, quem cuidou dela foi o próprio Pai, que é o agricultor. E aí ele continua aqui, ó, vocês já são, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhe foi falada. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu neles, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é... Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora e seca. Tais ramos, apanhados e lançados no fogo, são queimados. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem, lhe será concedido para a glória do Pai, e por aí vai. Então nós éramos oliveira brava. Vamos lá, versículo 17. Se alguns ramos de Romanos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, então olha só, Jesus está falando que alguns ramos da oliveira santa foi cortado, que são alguns judeus. Lembra-se, alguns, porque nem todos foram afastados do Senhor. O próprio Paulo fala que ele era judeu, assim como todos os discípulos, e a primeira igreja do Senhor era composta por judeus. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, que é Cristo Jesus. 18. Não se glorie contra esses ramos que caíram, que foram cortados. Aí igual a gente leu lá, vão ficar secos e vão ser queimados. Quando eles vão ser queimados? No fim de tudo, certo? Mas, vamos lá, continuar. 18. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá:
Os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permaneça pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, né, os judeus que foram cortados, se não continuarem na incredulidade, serão o quê? Enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertada na oliveira cultivada, quanto mais serão exaltados os ramos naturais em sua enxertados. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Olha esse contexto de Paulo. E a gente juntando isso lá com João 15. A gente começa a entender então o quê? Que a oliveira é Cristo. A sua raiz é Cristo. Que o agricultor é Deus, o Pai. E que ela está desde o princípio. Então, quando Deus escolhe, quando Jesus escolhe Abraão, ali já começa a ser, a oliveira começa a crescer. Tem uma parte bem legal, um comentário bem legal, que a oliveira era um símbolo da nação de Israel. Ela é usada por Paulo nessa seção como uma ilustração ou alegoria dos tratos de Deus com judeus e gentios. Os patriarcas são representados pela raiz da árvore. Os gentios são um enxerto da oliveira silvestre. Os ramos cortados são os judeus incrédulos. A salvação é pela fé e os gentios precisam ser humildes quanto à sua posição. Não há espaço para o orgulho espiritual na salvação pela graça. Deus é poderoso para restaurar o povo judeu a uma posição de fé. A salvação é sempre um milagre. Para o Senhor, não é mais difícil salvar um judeu do que um gentil. Então, o que a gente tem? Uma oliveira tratada pelo Deus vivo, que num período foi cortado alguns galhos, alguns ramos, porque pararam de crer, e nós fomos enxertados nessa oliveira, e olha só, mesmo depois de enxertados, podemos ser ainda cortados. Paulo deixa isso muito claro, que mesmo enxertados na oliveira, precisamos permanecer com fé, não nos orgulhar. Então, aqui eu não pode terminar. Não pode falar. Então, aqui eu entendi, eu lembrei de uma aula de direito da família. Ele, bom, pelo menos me ajudou. A gente é tratado igual, né? Mesmo sendo filhos naturais, mesmo não sendo filhos naturais, né? Filhos por adoção, mas a gente é tratado como os filhos naturais, que lá no direito da família, quando você vê um filho que é adotado, ele recebe e tem os mesmos direitos dos filhos naturais. Então, por exemplo, numa partilha, os pais morreram. Não adianta brigar, porque você vai receber mais porque você é filho natural, não. Você e o adotivo têm o mesmo direito. Então, aqui a mesma coisa. Mesmo sendo filhos adotivos, nós temos os mesmos direitos e deveres
dos filhos naturais. E aí a gente entra lá de novo em Romanos 2 sobre não fazer acepção. Você entende que, na verdade, os filhos naturais e os filhos gentios brigando por direitos diferentes? Essa palavra que você colocou, cara, encaixa nisso. O que acontece? Os filhos adotivos querem ter mais direitos que os filhos naturais. E os filhos naturais querem ter mais direitos que os filhos adotivos. E no final de contas, Deus ama todo mundo igual e os direitos serão os mesmos. Tudo vai depender do que você faz. E aí Deus está colocando aqui de volta para os ramos que, da mesma maneira que ele cortou os ramos naturais, ele pode enxertá-los de volta. Só depende da vontade dele. E é o que a gente tem visto. Quantas igrejas de judeus messiânicos, o próprio judeu, eles não curtem muito, mas eles são chamados de cristãos também. É porque a palavra cristão, a gente adotou ela, mas ela é um pejorativo, né? É tipo tirar um sarro, ali o gordinho, ali o cristãozinho. Mas, então a gente precisa entender, cara, que é isso que a Fabiana falou, não há separação. No final, vamos todos ser julgados juntos. Todos teremos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Todos temos. Só que lá no final vai depender, o seu galardão depende das coisas que você fez. Então, eu creio de verdade, Deus está colocando isso no meu coração cada dia mais, de que o seu pacto nunca foi rompido. Ele, sim, endureceu o coração de muitos judeus para que o evangelho chegasse a nós. Mas assim como lá em Ezequiel fala que o povo, que Deus fala para Ezequiel que o meu povo seria espalhado por toda a terra, mas que no final eles seriam juntados de volta na sua terra, e ali aconteceria a última batalha, a gente está vivendo isso. Quando a gente vê lá em Mateus 24, que Jesus fala para você prestar atenção na figueira, que quando a figueira começar a florescer, essas coisas vão acontecer, desta geração não passará. A figueira foi florescida, os judeus voltaram, e a figueira completou 70 anos, então uma geração se cumpriu. Nós já estamos entrando já na parte final de tudo isso, porque Jesus fala que dessa geração não passará. Então ele fala que quando esses sinais, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês já perceberam que não houve uma guerra tão pesada? Guerras pequenas sempre existiu, mas uma guerra que está envolvendo o mundo todo, que está criando um conflito mundial, que todas as nações estão se juntando e falando boas coisas ou más, tanto faz, sobre esta guerra desde que Israel foi formada, não houve? Já prestaram atenção nisso? Que se passaram mais de 80 anos, 80, 90, já a gente está caminhando para 100 anos não, está caminhando para os 80 anos de Israel. Já é uma geração, se você parar para pensar, a geração da Bíblia ela tem 70 anos. E aí essa figueira está ali, cara, pronto para dar o fruto. E quando a gente pega Jesus, a gente tem que aprender muitas vezes a pegar a Bíblia e ser um pouco literal. Parar de teologar, né? Parar de ficar pensando, talvez, não, vamos ser um pouquinho literal. Jesus falou que dessa geração não passará. A gente já está vendo o princípio das dores. A gente está vendo povos contra povos, reinos contra reinos. Já é o fim? Não, é o início. Tudo que tem um início vai caminhar para onde? Para o fim. A gente já está vendo famílias perseguindo famílias. A gente está vendo pessoas sendo perseguidas pelos seus. E aí, Deus, cara, vai juntar todo mundo. Isso precisa estar no nosso coração. Vai chegar um tempo que não existirá mais placa. Ou você é cristão ou você não é. Não vai ser essa, eu sou batista, eu sou da Assembleia, eu sou católico, eu sou do Avivamento, eu sou da Quadrangular, Não, você é cristão ou você não é.
Ou você faz parte da igreja de Cristo, ou você não faz. Não vai ter mais judeu messiânico. Ou ele crê em Cristo, ou ele não crê. E a gente está chegando perto desse tempo, onde as portas serão fechadas e o cristianismo tem que estar aqui, ó. Se o Senhor não estiver dentro de você, vai ser tempos bem mais difíceis do que a gente pensa. Vamos para continuar, para a gente terminar? Já são 6h20. Todo Israel será salvo, versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem este ministério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue o quê? A plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E este é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. O próprio Cristo vai purificar Israel. Como? Tem a menor ideia. Através do seu espírito, através do seu povo, através dos 144 mil, não sei. Mas Israel vai ser salva. 28, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Então, por nossa causa, eles são inimigos do evangelho para que o evangelho chegue a nós. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Por isso que eu creio na salvação dos judeus naturais vindos dos patriarcas. Desde que eles creiam no Senhor. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora recebem misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornarão desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça, a misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou sobre a desobediência para exercer misericórdia com todos, para com todos. Hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Não vamos conseguir nunca entender as mentes de Deus, a não ser quando nós recebemos a sua mente. Aí a gente vai viver sempre brigando. Somos... Vai com Deus, meu irmão. Somos sempre filhos. Deus abençoe. Somos ou não somos filhos? Somos herdeiros ou não somos herdeiros? Somos naturais? Não interessa. Deus ama a todos, desde que você o obedeça e siga a sua vontade. Simples e complicado ao mesmo tempo. Mas quem somos nós para ficar julgando como Deus vai fazer ou deixar de fazer? Então precisamos estar atento na vontade do Senhor e entender que essa videira vai voltar para todos. Como será e como judeus, israelitas ou até os próprios gentios vão ver isso e vão aceitar isso? Só Deus sabe. Os próprios judeus messiânicos, quando eu leio isso daqui,
e fala assim: Israel será salvo quando a plenitude dos gentios chegarem, então virá a plenitude dos judeus e ali haverá uma só igreja. Eles creem que isso acontecerá antes da grande tribulação, e se você lê Apocalipse, você vê que é isso mesmo. A grande eu creio, Éder, que na grande tribulação, depois que houver o sacrifício final ali do anticristo dentro do templo, o céu fechará. Quem aceitou, aceitou. Quem aceitou já está com o coração tão endurecido que não vai mais aceitar. Na verdade, mesmo com a ira do Senhor sendo derramada, eles continuarão a blasfemar contra o Senhor. Está lá em Apocalipse. Mas antes disso, Deus vai levantar. A gente está lendo ali no versículo 14 de Apocalipse, fala que um anjo andará no céu proclamando a palavra do Senhor. E aí outro anjo vai gritar: caiu, caiu a grande Babilônia. Então ainda haverá tempo até que a profanação aconteça. E aí se sela. E aí quem aceitou tem o selo do Senhor, quem não aceitou tem a marca da besta. E a gente estava conversando isso quarta-feira. Eu tenho o mesmo pensamento. Eu sei que eu vou contra muitos teólogos sobre isso e a favor de muitos. Então é um conflito que não vai ter fim até a volta de Cristo, mas eu não creio numa segunda chance. Eu não creio que depois de toda a perseguição, depois da grande tribulação, ainda haverá aqueles que poderão ter uma segunda chance. Não consigo ver dessa forma, porque ou você está em Cristo ou você não está, independente se você vai aceitar a marca ou não. É aquela velha história, né? O cara está em cima do muro e os anjos falando: vem para cá, pula para cá, vem. E lembra que nós somos chamados de anjos em Apocalipse, né? Vem para cá, vem para o nosso lado. E aí o cara que está em cima do muro fala: não, aqui tá bom. Aí ele olha para Satanás e os demônios, né? Isso, lógico, é uma figura de linguagem. Por que eles estão me chamando e você não? Ele fala: porque o muro já é meu. Você não está em cima do muro, você já está do meu lado e nem sabe. Você acha que ainda está escolhendo? Não, você já é meu. E você é o melhor, porque você não me dá trabalho nenhum, não preciso fazer nada. Tem um áudio de uma mensagem, de um texto do Pablo, que ele fala assim, que o texto chama muita atenção, que fala assim: Satanás te ama. Sabe por quê? Porque quando você está no mundo e entregue ao mundo, ele não precisa fazer nada, ele não tem trabalho com você. Você já está ali, você já é dele. Então ele não tem trabalho de ficar tendo que mandar demônios, tem que ficar te incomodando. Você já é dele. Agora, com quem que ele tem trabalho? Com a gente. Porque a gente está aqui para fazer esse cara que está em cima do muro descer do muro e vir para o nosso lado. Então o mundo ele é assim. Eu creio nisso. Eu creio que no final, independente se você aceitou a marca ou não, se você não tiver o selo do Senhor, se você não tiver sido levado pelo Senhor, cara, lamento. Não tem mais escolha. Passou. Passou. Existem linhas teológicas que creem que, na verdade, durante o milênio também, é só para vocês ficarem cientes do que eu estou falando, que durante o milênio também haverá conversões. Só que é a parte do pré-milenismo que não entra na minha cabeça, é isso. É que mesmo depois de toda a destruição, mesmo depois de toda a ira do Senhor derramada sobre a humanidade, mesmo depois de todo o caos, mesmo depois de tudo que veremos, mesmo depois de a gente ver o céu rompendo, o céu espiritual rompendo o céu físico, ainda haverão aqueles que não crerão. Todo em duvidinha. Será que isso não é um filme de ficção? Alienígenas vindo? E aí, durante 1000 anos, a gente vai ter que ficar pregando para esse povo, para eles se converterem, para no final ainda negarem a Cristo de novo, e aí sim haver a guerra de Gog e Magog, Satanás solto no final dos tempos, e ter uma guerra de novo.
cara, eu não creio nisso. Não consigo. Mas isso é uma luta dentro de mim. Aí vocês precisam estudar para entender as outras linhas também, para ver o que vai acontecer. Rose, tenha um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe. A gente está aí só orar e finalizar também. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe vocês também. Então, Amém. precisamos estar firmados no Senhor, ponto. Precisamos fazer essa oração que Paulo faz no final, esse hino, esse cântico de louvor. A Deus pertence todas as coisas. A gente precisa sempre lembrar de Deuteronômio 29. Nem todas as coisas serão explicadas. Tem coisas que Deus não vai revelar. Pronto, acabou. Então, precisamos o quê? Estar firmados na palavra, em Cristo Jesus. Não julgar, que foi o que a gente acabou de aprender. Não ficar se achando, porque agora eu sou o Filho de Deus e vocês não merecem mais isso, e não é bem assim, não é o que Deus quer. Na verdade, Deus deseja que você tenha compaixão por esses povos. Não só pelos judeus, não, mas ali também por palestinos e muçulmanos que estão sendo enganados. Que eles também venham a se converter e conhecer verdadeiramente o Cristo. E que estejamos sempre atentos aos sinais. Sempre, sempre, sempre. Mais para frente, será que é o islamismo que vai ser a religião oficial do governo? Fabiana, eu acredito que se chamará fé abraâmica. Na verdade, já está se chamando, né? A aliança que eles estão querendo criar, a aliança se chama Aliança de Abraão. Por quê? Porque tanto cristão, judeu como muçulmano, eles têm um patriarca só, que é Abraão. Então, essa aliança que vai se formar, que a gente acha que não está, mas ainda por trás das cortinas, ela ainda está sendo formada. Ontem, o Kutch lá, o genro do Trump, já se manifestou que essa paz, essa aliança cada vez mais está sendo necessária ali entre o Oriente. Olha isso que está acontecendo. Essa aliança de paz está cada vez mais sendo necessária acontecer. E aí já há esse consenso. Se você parar para pensar, já houve uma reunião entre o Papa, um rabino, né, judeu, e eu não sei o nome que é dado para o muçulmano, mas um grande líder deles também. Já houve isso, já está havendo um consenso. Em Dubai já existe um local com as 3 igrejas. Se eu não me engano, acho que na Alemanha também. Então, a última religião, né, que é a igreja do anticristo, vamos colocar assim, que está lá em Apocalipse, que fala que o falso profeta vai criar essa igreja para que o anticristo seja adorado através dela, ela é a junção desses 3 povos. Muitos já têm colocado o nome de tipo Crislan, mas eu acredito que ela vai ter o nome de uma fé abraâmica. É a igreja abraâmica, é a igreja de um povo só. Aí é onde o engano vai começar a acontecer. É a igreja de um povo só. Assim como esse tratado de paz se chama Abraão. E aí, se você trouxer ali para eles, por que 7 anos? Aí, ó, 7 de novo. É um período de descanso, né? É a paz, é a falsa paz, né? E aí a gente entra de novo, a última semana de Daniel. As semanas de Daniel são semanas de anos, que são, cada semana, 7 anos. Ó, a numerologia entrando de novo. Então, eu creio que a última fé será assim, uma junção de todas. E haverá acordo entre todos, para que essa fé seja uma só. E respeito entre todos. Mas essa fé vai enganar a muitos no final dos dias. Agora você imagina o falso profeta levantando uma estátua que fala. Né? A gente sabe que hoje isso é a coisa mais simples do mundo com a tecnologia que a gente tem. Só que essa estátua também soltará fogo. O falso profeta terá poder de descer fogo do céu. Cara, aqueles que não creem no Senhor e não conhecem a palavra serão enganados facilmente. Facilmente.
Já são enganados hoje, imagina nesse tempo. E alguns que estão sentados hoje na igreja serão enganados também. Se tem gente que é enganado pelo governo, imagina pelo anticristo. Essa foi boa, né? Ai, Deus meu, tenha misericórdia. Isso que você falou é como a gente estava estudando em Daniel, é uma sombra do que há por vir, né? Você já está sendo enganado pelo governo, já é uma sombra, já que... Cara, não é fácil, não. É difícil, viu? Você falar, você ouvir um cara falando que milhões de crianças morreram. Onde que ele tá achando milhões? Você consegue entender umas coisas dessas? Mas beleza, vamos entrar nessa não, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Fechou, gente? A gente volta segunda para estudar o capítulo 12. Dona Leonilda, a senhora pode orar para a gente finalizar? Tudo bem. Sim. Senhor, meu Deus, aqui estamos, papai, nessa manhã, papai, aprendendo da tua palavra, Senhor. Paulo, nós possamos nossos corações estar livres, Senhor, a nossa mente, Senhor, voltada para ti, Senhor. Ó, papai, porque cada dia, Senhor, nós possamos aprender cada dia mais, Senhor, da tua palavra, Senhor. Ó, papai, que o Espírito vem falado, Senhor, em nossas vidas, Senhor, em nossos corações, Senhor. Pai, abre nossa mente, Senhor amado. Abençoa cada membro desse grupo, Senhor, as pessoas que entraram, as pessoas que não puderam entrar. Mas o Senhor conhece a cada coração, papai, porque a tua palavra é fiel, poderosa, Senhor amado. Sabemos que a tua vinda se aproxima, Senhor. A tua vinda está tão perto, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, abençoa, Senhor, aquela nação, Senhor, ali, Senhor, aonde estão em guerra, Senhor amado. Pai, que haja paz, aleluia. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, de nós, Senhor. A tua misericórdia, a tua graça, Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai querido, tu és maravilhoso, Deus poderoso, Deus forte, Deus da eternidade, aleluia, príncipe da paz. Louvado seja a ti, Senhor. Bendito seja a ti, Senhor, é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Visita, Senhor, a cada um, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos, Senhor, visita, meu Pai. Ai, é o que eu te peço, Senhor Jesus, que haja paz, cura, libertação, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor Jesus, louvado tu és, Senhor. Pai, é no teu nome, Senhor, que nessa manhã nós apresentamos cada família, Senhor, os filhos, Senhor amado. Oh, Deus, que haja, Senhor, entendimento, Senhor amado. Pai, é no teu nome que nós pedimos nessa manhã, Jesus. Aleluia, ser conosco, Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor, entregando esse dia, Senhor. Aleluia, onde nós colocamos a planta do nosso pé, a nossa mão. Sabemos que o Senhor é presente, Espírito Santo. Pai, toma nossa vida de cada um, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. E nessa manhã seja uma manhã de vitória, de graça, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, é no teu nome, Senhor, que nós pedimos, Senhor amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, que Deus possa continuar ministrando ao seu coração, que você entenda que Deus tem apenas um povo. Todos seremos povos do Senhor. Nação eleita, sacerdócio real, nação santa do Senhor. Todos seremos uma só igreja, um só corpo. Precisamos entender isso profundamente para acabar com esses conflitos religiosos e étnicos que a gente tem. Que Deus te abençoe e que você possa ter cada vez mais sede da palavra do Senhor.